Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação Web 2 e hoje a gente vai inverter a forma que a gente vinha trabalhando, né? Anteriormente eu passei um slide com algumas informações para vocês, com bastante conteúdo introdutório, falei de sintaxe básica do PHP e agora eu disponibilizei um material em texto, então vocês precisam ler, vocês precisam acompanhar esses textos, tem também alguns tutoriais em vídeo e agora a gente vai programar. Eu vou fazer aqui alguns exemplos, vou explicar o porquê, vou falar um pouco de conceitos também, mas sem slide, mais na prática. Você fica convidado a repetir esses exemplos, tá, no seu computador. Então você vai fazendo os exemplos aqui para a gente ir prosseguindo junto, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o roteiro, né? O que é que a gente tem para falar hoje? Vamos falar sobre a configuração do Xampp, né? A utilização do painel de controle, né? Para que serve alguns botões, né? As principais funções que a gente vai estar utilizando. Do php.info, a gente já criou um exemplo com php.info, eu vou só explicar a utilidade dele, né, o porquê que ele é importante, né, como é que a gente utiliza. Vamos falar também de um servidor interno, que as novas versões do PHP, a partir da versão 5.6, se não me falha a memória, já tem para a gente um servidor interno. Então, como hoje, quando você vai baixar o Xampp, ele já vem com o PHP 7.4 ou PHP 8, então ele já tem ali para você um servidor interno e ele é bem útil, tá? A gente vai aprender como utilizar. Depois a gente vai expandir o nosso Railroad utilizando HTML para exibir uma mensagem para o usuário. Então o usuário vai interagir a primeira vez com o PHP. Bom, vamos fazer um exemplozinho utilizando as condicionais, tá? No nosso texto. Eu indico leituras para vocês sobre condicionais, sobre if, else. Então a gente vai fazer um exemplo aqui também utilizando esses comandos, né? Essas estruturas do PHP. E por fim a gente vai fazer um pequeno cardápiozinho utilizando o switch case, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou iniciar abrindo aqui o meu Xampp, né? Então estou aqui com o meu computador, a tela aqui em branco, sem nada. Vou procurar pelo Xampp na minha área de trabalho. Provavelmente você consiga localizar fácil, independente do seu sistema operacional, porque a instalação já foi feita anteriormente. Quando abro o meu Xampp, certo? Nessa tela aqui do Xampp, a gente tem os aplicativos que estão instalados e que eu posso inicializar. No meu caso, eu instalei apenas o Apache MySQL, é suficiente para o meu trabalho. Onde o Apache ele vai estar servindo, né? Ele é o nosso servidor de aplicação, ele vai interpretar, ele vai executar o PHP vai interpretar, o Apache vai gerenciar toda a parte de endereço, de rotas, conexões e vai mandar para a gente o resultado, né? Então o Apache serve aqui como nosso servidor. E o MySQL, ele é responsável por gerenciar o banco de dados, né? Iniciar o serviço de banco de dados, que também vai autenticar, que vai responder às nossas solicitações de inserção, de remoção, mas isso no futuro. Por hora, eu vou startar o meu Apache, ele ficou verdinho aqui, ó, informou os números do processo, as portas que estão em execução, tá ótimo para mim. Se eu clicar aqui no botão Admin, ele já vai abrir uma janela do meu navegador, certo? Janela aqui do meu navegador com as informações do Apache. Tá? Ele mostra uma página aqui de exemplo, algumas informações sobre o projeto Apache, tranquilo? Isso mostra que o Apache está funcionando, mostra para a gente que o endereço do nosso servidor local se chama localhost. A gente pode utilizar também o IP 127.0.0.1, que ele aponta também para o nosso servidor local. São duas formas, tá? Bom, ainda falando de configurações aqui do Xampp, a gente tem um botão Config, em que a gente tem diversas configurações do PHP. Posteriormente, a gente vai precisar fazer algumas configurações no Apache, configuração no PHP propriamente dito, podemos configurar o PHP MyAdmin quando a gente estiver trabalhando com o banco de dados MySQL, mas por hora eu quero mostrar para vocês o php.ini. O php.ini ele tem basicamente todas as configurações do PHP. Todas as configurações estão aqui. Geralmente, os comentários aqui no php.ini é utilizando o ponto e vírgula. Se você remover o ponto e vírgula, você acaba habilitando aquela linha e o PHP vai tentar interpretar aquela linha. Se tiver alguma informação, por exemplo, short open tag off, ou seja, se o usuário tentar utilizar aquela sintaxe de tag curta que a gente já viu em aula, ele não vai conseguir porque está desabilitado. Então teria que vir aqui e mudar para on. Pronto, então habilitei as tags curtas, o usuário vai conseguir utilizar. É basicamente isso. Se a gente procurar, por exemplo, por extension igual, a gente vai parar
Deixa eu dar mais alguns enters até achar a lista real de extensão. Achei. Pronto. A lista de extensões que já estão disponíveis aqui nessa versão do PHP, certo? Que já vem aqui instalado, que já estão disponibilizadas dentro do Champ. E aí você pode habilitá-las ou não. Por exemplo, se por algum motivo eu quisesse trabalhar aqui, ó, com PGSQL, PostgreSQL. Então quero trabalhar com esse banco de dados. Eu tentar aqui dessa forma eu não vou conseguir, porque não está habilitado para trabalhar com o driver, né, com a extensão do PLSQL dentro do meu PHP. Então, eu teria que vir aqui, ó, e desativar, né, na verdade, remover esse comentário, né, apagando esse ponto e vírgula, certo? Então, é basicamente assim que funciona o php.ini. Eu não vou salvar essa modificação, eu não preciso do Postgres agora. Está aqui startado o nosso PHP. Outra funcionalidade bem importante aqui do nosso painel de controle é o botão Explorer. Tá? Se você não lembra o local em que você fez a instalação do seu Champ, clicou no botão e ele te leva diretamente para ela. E aqui você tem acesso à pasta htdocs. htdocs basicamente é o nosso servidor em si, né? O ponto de execução do servidor. A partir daquele ponto, o servidor vai estar servindo as nossas páginas, as nossas aplicações, os nossos programas, ok? E aqui no roteiro, a gente chega na parte aqui do php.info, certo? Eu quero falar para vocês do php.info, que a gente já fez um exercício sobre isso, e aqui, para a gente iniciar, eu vou criar uma pasta chamada pweb_1. Vou no meu navegador, vocês lembram que o navegador ele já estava acessando o localhost, então via IP ou via o nome localhost, mas ele está acessando o dashboard, ou seja, ele está acessando essa página aqui, ó, dashboard. Então, eu não quero mais que ele acesse dashboard, então vou apagar na URL dashboard e vou digitar aqui pweb_1, tá? Então, eu quero que ele acesse essa pasta. Obviamente, não tem nada em pweb1, tá vazia, por isso ele não consegue mostrar, certo? Mas eu vou abrir aqui o meu editor de texto. No meu caso aqui, o meu editor de texto é o próprio VS Code. Eu havia comentado no slide que eu gosto de utilizar o VS Code, mas você pode utilizar qualquer outro, inclusive o bloco de notas, tá bom? Aqui no VS Code eu já configurei para ele abrir a pasta pweb1, mas eu vou abrir aqui uma nova janela completamente em branco. Então, geralmente, o seu VS Code vai aparecer assim. E aí eu vou pedir para ele abrir uma pasta específica. No menu File, só fechar esse aviso. No menu File, eu vou vir na opção Open Folder. Aqui em Open Folder, eu vou localizar onde está o meu Champ, vou localizar htdocs e vou procurar pela pasta pweb1, a pasta que eu criei. Vou clicar em selecionar e agora sim, a gente tem o VS Code preparado para criar, remover e editar arquivos já diretamente de pweb1. Fica mais fácil da gente trabalhar. Vou criar um arquivo chamado info, tá? Vai ser o nome do meu arquivo, info.php. Se ele é um arquivo PHP, eu quero programar PHP, eu preciso abrir a tag PHP. Lembrando, nesse exemplo aqui eu vou utilizar só PHP, não vou misturar com HTML, não vou adicionar mais nada, não vou importar em nenhum lugar. Então o fechamento aqui é opcional. Mas se fosse necessário, era só utilizar a interrogação maior que e estava fechado, tá bom? Não vou fechar, vou deixar aberto aqui e vou utilizar a função global php info. Você observa que eu já tenho aqui uma extensão instalada no VS Code, ele é bem versátil, você pode ter diversas extensões que ele já reconhece os comandos do PHP. Recomendo que você pesquise um pouquinho sobre as extensões do VS Code, instale extensões de PHP, de HTML5, porque isso facilita bastante o nosso desenvolvimento, tá bom? Mas se você não quiser, quiser digitar 100% dos comandos, fica até melhor que você memoriza. Bom, php.info eu criei o arquivo info.php, coloquei o comando, salvei, já tem um arquivo PHP que vai ser interpretado pelo PHP que está dentro do Apache. Então, se eu vier aqui no localhost /pweb1, essa pasta que criamos arquivos, que outra hora estava vazia, quando eu atualizar, ele tem aqui o meu arquivo info.php. Com o meu arquivo info.php já disponível, se eu clicar nele aqui, ó, ele vai estar fazendo a interpretação do arquivo php.info. E o que é o php.info? Né? Nada mais é que uma lista com todas as informações de extensões, de configurações, de funções que estão habilitadas no meu PHP. Habilitadas, desabilitadas, qual o valor padrão, certo? E aí você pode estar fazendo a modificação dessas configurações, geralmente lá no php.info,
php.ini, perdão, e o php.inf reflete aqui, mostra essas configurações que foram alteradas, né? Por exemplo, eu vou pesquisar por PSQL, pronto. PSQL aqui, quando eu pesquiso por PSQL, ele vai mostrando aqui, ó, aonde eu tenho, certo? Aonde eu tenho no path aqui, ó, a opção do Postgres na minha instalação, certo? Então, eu tenho diversas informações que, à medida que a gente for precisando, a gente procura aqui. Eu vou procurar aqui por short open tag. Alguns sistemas mais antigos ativavam a short open tag, né? Aquela sintaxe que ela é mais curtazinha. E aí, às vezes, é necessário você fazer a ativação. Você observa aqui que ela está desativada. Então, vamos rapidinho ativar aqui, ó. Vimos aqui que está desativada. Vamos vir aqui no config. Vamos no php.ini. Dá um Ctrl F por short open. Faltou um R. Short open, acho que ele já vai, short open tag. E aqui ele está marcada como on. Short open tag como on. Aqui ele disse que não está ativada, mas vamos ver aqui se tem outro local. Pronto, só tem nesse ponto. Então, a gente já salvou, já ativou e ele não localizou. O que é que isso pode ter ocorrido, né? Vamos parar o nosso Apache para que quando ele inicie novamente, ele leve em consideração o php.ini. Então, iniciei. Agora, acredito que o php.ini já vai estar sendo lido. Pronto, e realmente aconteceu. O PHP está sendo lido e ele já identificou que ativamos a short open tag. Então, ela já está ativada aqui e a gente pode utilizar. Tranquilo? Então, é basicamente assim que funciona. No php.info, a gente confere como estão as configurações e a gente vai no php.ini para modificá-las. Ok? Bom, aqui no nosso roteiro, o nosso próximo ponto é falar sobre o servidor interno do PHP. Bom, para falar do servidor interno do PHP, eu preciso falar para vocês de um recurso muito interessante, tá? De um recurso muito interessante que o XAMPP tem. Que o VS Code tem, perdão. Por falar em XAMPP, eu vou parar a execução do XAMPP. O PHP ele não vai ser mais interpretado. Quando eu atualizar essa página, ele vai tentar aqui, ó, e não vai localizar, não temos um servidor servindo para a gente no endereço 127.0.0.1. Tranquilo? Como não existe, ele não vai funcionar, ele vai dar erro. E a gente vai poder, então, usar o servidor interno. Aqui no menu do meu VS Code, eu tenho o menu terminal e eu tenho a opção de New Terminal. Quando eu clico em New Terminal, geralmente ele abre o CMD já na pasta que eu estou. É uma mão na roda, é muito bom utilizar esse terminal aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Vou limpar a tela para ficar mais fácil aqui. Eu vou verificar se o meu computador ele já localizou o PHP. Então, eu vou digitar php -version. Então, você observa aqui, ó, que ele encontrou o PHP, ele está executando aqui a versão 7.2.34 do PHP, enfim, todas as informações sobre a versão do PHP. Como é que a gente sabe se o PHP está disponível? Digitando no cmd php.version, se ele não retornar isso, tá? Se ele retornasse qualquer outra coisa, eu vou colocar um php 3 aqui, só para dar um exemplo. Ele retornaria algo como o comando não é reconhecido. E o que é que você vai fazer? Aqui no menu iniciar, você vai pesquisar por variáveis, certo? Sem precisar digitar o nome completo, ele já aparece aqui, ó, editar variáveis do sistema. Eu vou vir aqui nesse botão aqui de baixo, ó. Se ele não abrir na página avançada, ele abrir em nome do computador, você pode vir aqui em avançado, clicar em variáveis dos sistemas, e aqui nessa parte de baixo de variáveis do sistema, você vai procurar por path. Localizei path, vou clicar em editar. E eu vou procurar aqui, ó, se ele tem alguma referência ao meu PHP. Vou procurar aqui, ó, ele tem Postgres, ele tem diversos programas aqui, vou procurar por PHP. Deixa eu tentar localizar. Pronto. Ó, dphp.7.2. Se eu clicar em editar, ele me dá aqui o endereço. Eu vou copiar o endereço. Vou abrir aqui no meu Explorer, certo? E na unidade D, vejam que eu tenho exatamente o PHP 7.2 instalado. Então, o que eu fiz? Eu copiei essa pasta aqui, coloquei no meu
Coloquei no meu path e a partir de então o meu Windows passa a reconhecer o PHP. Só que ele está reconhecendo o PHP 7.2. E na minha instalação aqui do Xampp, eu já tenho uma versão mais atualizada, né? Então aqui, ó, eu tenho a pasta chamada Xampp PHP 8, que foi aqui na minha instalação. Deixa eu tentar localizar aqui. Pronto, localizei. Dentro de Xampp PHP 8, eu tenho a pasta PHP, certo? Que aqui eu tenho o meu PHP propriamente dito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa URL. E aí, se você tem alguma variável ambiente apontando para o seu PHP, tente apontar para o seu PHP mais recente. Caso contrário, você pode criar um novo. Então, eu vou preferir excluir esse que já tinha e vou criar um novo. Eu vou simplesmente colar o endereço, tá? Xampp 8 PHP, certo? Porque quando eu pesquisar por PHP, o Windows vai localizar esse arquivo aqui, ó, PHP. Tranquilo, coloquei um OK, OK novamente, OK. E aqui no meu terminal, eu já tinha fechado, acredito que sim, deixa eu ver aqui. Não tinha fechado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar o terminal e vou abrir aqui um novo terminal. E vou tentar localizar a versão do meu PHP. Então ele localizou ainda a versão PHP 7.2. Eu vou fechar aqui o meu VS Code completamente e vou abrir, que eu acredito que o terminal atualiza as variáveis ambientes. Deixa eu ver se ele atualizou. Agora sim, a gente tem a versão 8.0.2. Essa versão que foi lançada já em 3 de fevereiro. Então, fresquinho, bem atualizada essa nossa versão. Tranquilo? Bom, então, com o PHP iniciado, o que é que a gente vai fazer? Ó? Dentro de PWeb aqui 1, a gente vai montar um servidor. Vou limpar aqui a minha tela. A gente vai montar um servidor PHP. Então, a gente vai digitar aqui, ó, PHP -S maiúsculo e vamos informar o IP. Vai ser o IP local, 127.0.0.1, tá? E vou colocar a porta 80, que é a porta padrão. Vou dar Enter aqui, ó. E ele observa que o meu PHP ele foi startado, né? Um Developer Server, ou seja, um servidor de desenvolvimento. Aqui no meu navegador, quando eu atualizar, observem que ao invés de não encontrar nenhum servidor em execução, a gente encontra um erro. Por que a gente encontra o erro? Antes, o PHP ele era iniciado dentro da pasta, pelo Xampp, né? Ele era iniciado dentro da pasta htdocs. E aqui a gente iniciou dentro da pasta PHP htdocs PWeb 1. Então, por isso que ele não vai localizar PWeb 1. Se a gente colocar só o endereço principal, ó, e der Enter, certo? Ele vai falar aqui que não foi encontrado nenhum recurso barra, ele acaba não encontrando nenhuma pasta index, mas se a gente colocar aqui, ó, o barra info.php, que é o nosso arquivo, ele tende a encontrar, certo? Então a gente colocou aqui, ó, info.php e ele localizou aqui o nosso arquivo. Se a gente tivesse, ó, só como exemplo aqui, um index.php e tivesse só um texto bruto qualquer, nem é HTML, nem é PHP aqui, ó, só com o nome lá, se a gente apagar aqui info.php e deixar só o barra, ele vai achar esse arquivo aqui, né? Por que ele vai conseguir achar? Porque a gente iniciou um servidor, então esse "-s" maiúsculo aqui informa que é um servidor, então um servidor PHP no endereço 127.0.1.2.80, ou seja, a porta principal da web, e aí na pasta PWeb 1. Então, como a gente fez isso, ele iniciou o nosso servidor bem aqui, tranquilo? Como é que eu faço para parar esse servidor? Eu dou um Ctrl+C aqui dentro do meu CMD, ele parou aqui o meu servidor, e o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou voltar uma pasta, então estou na pasta htdocs, e vou iniciar o servidor novamente. Só que agora eu vou iniciar em htdocs. Iniciei em htdocs, e quando eu atualizo, vejam que ele está aqui mostrando exatamente o mesmo dashboard que a gente tinha com o nosso Xampp, certo? Então, ao invés da gente ter aqui o servidor completo, com todos os recursos, configurações do Xampp, a gente tem um servidor mais simples, só para testes pontuais, utilizando o próprio PHP. Agora, como o servidor está iniciado, percebam aqui, ó, ele está iniciado dentro da pasta, deixa eu só localizar, aqui passei e localizei, dentro da pasta htdocs,
tá? Como ele está aqui em htdocs, se eu colocar pub_1, ele tende a localizar essa pasta e já abre o meu index, certo? Se eu colocar aqui, ó, barra php, na verdade, é só info.php. Ele já abre esse nosso arquivo para mim, tá bom? Então, haverá casos em que só o arquivo do PHP já facilita para você alguns testes e é assim que a gente utiliza, tá bom? Eu vou fazer a pausa aqui do meu servidor, vou limpar a tela. Vou fechar o meu terminal que eu não preciso mais e agora eu vou voltar com o Champ. Eu vou startar o Champ e aqui quando eu atualizar, ele acaba funcionando normalmente, certo? Bom, aqui está o meu index, eu vou deixar esse index da forma como está, tá aqui mesmo. Vamos voltar para o roteiro, o que a gente tem aqui? A gente já falou da configuração do Champ, PHP Info, servidor interno. Vamos fazer um Railroad utilizando o PHP e HTML, né? Então pronto, vamos voltar aqui para o nosso código. Voltar aqui para o nosso código e eu vou criar uma pasta chamada html.php, tá? Coloque qualquer nome. Eu não sou muito criativo com os nomes. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir essa página no meu navegador. Então aqui na barra de endereço, eu vou até maximizar para você ver o endereço completo, que estava info.php, agora eu vou abrir html.php. Pronto. E como era esperado, né, não apareceu nada porque não programei nada, né? Bom, no VS Code, quando eu digito HTML aqui e escolho essa opção 5, ele já cria uma estrutura básica de HTML5 para mim, tá bom? Eu vou fazer só algumas modificações. Eu vou marcar aqui que é PTBR, para ele não estar oferecendo tradução. Eu vou chamar aqui de Railroad HTML, ok? Vou atualizar aqui para ver se ele já está pegando. Então, ele já pegou aqui o texto, não me ofereceu mais tradução, tranquilo. Bom, aqui a gente já tem a base para a criação do nosso Railroad utilizando HTML. Vai ser mais ou menos assim. Aqui eu vou ter um cabeçalho, né, um H1, falando olá, vou botar um acento aqui, olá, e vou marcar aqui com a hashtag usuário, tá bom? Olá, usuário, certo? Olá, usuário. Quando eu atualizar aqui, olá, usuário. Mas vamos utilizar o PHP para dinamizar? Eu vou utilizar aqui, vou criar aqui um pequeno form, tá bom? Pequeno formulário. Aqui neste formulário, eu vou criar um label. Esse label, ele vai chamar aqui, ele vai ter um texto, nome do usuário, e ele vai apontar, vou colocar atributo for, ele vai apontar aqui para um elemento que se chamará usuário. Vou criar aqui um input do tipo texto. Input do tipo texto. Eu vou dar um ID, usuário. Falta um usuário para que o nosso label consiga localizar. E vou dar um nome. Nomes são muito importantes, o atributo name são muito importantes formatos quando a gente está falando de PHP, porque é através do name que a gente consegue localizar os dados que foram enviados para o usuário. Fechei aqui o nosso input, se a gente atualizar, a gente já tem aqui uma pequena exibição, certo? Então aqui a gente já tem uma pequena exibição, e eu vou adicionar aqui um input também, input, e esse input é do tipo submit, então ele faz o envio do formulário, e esse submit eu vou colocar um nome para ele também, nome, vou chamar ele aqui de enviar, poderia ser qualquer nome, e vou colocar um value, enviar. Pronto, vamos ver, deixei errado aqui. Vamos ver o resultado aqui em HTML. Então, temos o nome do usuário, eu posso digitar alguma coisa, posso clicar em enviar, a página é recarregada. Por que a página é recarregada? Porque esse botão é um submit, tá? Bom, agora vamos começar a utilizar o PHP.
certo? Após aqui o formulário, eu vou abrir a minha tag PHP, ok? Mais adiante, a gente vai ter uma aula somente sobre o formulário. Aqui eu estou dando só um gostinho para a gente de como misturar aqui o PHP e o HTML para obter resultados. Tranquilo? Aqui no PHP, certo? Eu vou criar aqui uma variável chamada nome usuário, certo? E nome usuário vai ser José, tá bom? Vou colocar aqui entre aspas para virar uma string, José. Aqui eu tenho o nome do usuário, certo? Se eu tentar escrever esse nome do usuário aqui em cima, vamos ver o que é que acontece, o que é que o PHP vai fazer para a gente. Eu vou apagar aqui o usuário, vou abrir o PHP, vou pedir para escrever, então vocês já conhecem, que é o comando echo. Vou pedir para ele escrever o nome do usuário, mas o nome do usuário é só definir lá embaixo, né? Vamos atualizar aqui, olá, e ele escreve um erro enorme para a gente, né? Ele vai falar que eu estou tentando acessar uma variável que não foi definida ainda, né? Então, se não foi definida, o PHP está falando que tem erro, vamos corrigir. Vamos passar esse PHP para o início, né? Já que a gente precisa da variável no início. Vamos atualizar. Ok, olá José. Tranquilo? Mas eu quero que quando o usuário digitar aqui Maria, ou João, ou Francisco, tá? O que ele digitar aqui seja atualizado. Então a gente vai ver mais na frente, né, que o PHP ele possui variáveis superglobais. O que são variáveis superglobais? São variáveis que são acessadas a qualquer momento dentro do seu código, sem precisar você se preocupar se está dentro de um contexto, de um if, de um else, de uma função, se é global, ela está disponível a qualquer momento, certo? E quando você faz o envio de informações pelo formulário, existem várias variáveis que a gente pode estar trabalhando com isso, mas as duas principais são get e post. Teremos uma aula sobre isso. E aqui eu estou utilizando o get. Depois eu explico como modificar para o post. Estou utilizando o get. E eu vou dizer que o nome do usuário é o que o usuário passar no get, né? Como assim o que o usuário passar no get? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui no meu navegador que quando eu escrevo Maria e clico em enviar, a URL foi modificada. Ó. Foi colocada aqui uma interrogação. Foi escrito o usuário, tá até escrito errado, a gente vai corrigir, e o nome aqui Francisco foi passado. Se eu clicar em enviar, ele trocou para Maria. Então a gente está fazendo um envio de informação pela URL. E é exatamente isso que o GET faz. Ele pega essa informação que foi passada por URL. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a informação que for passada pela URL em uma variável, e aí é exatamente o name do campo chamado usuário, esse valor vai ser salvo na variável nome usuário. Vamos testar? Vou criar aqui, vou digitar aqui o nome do usuário como Gabriel, por exemplo, e vou clicar em enviar, certo? Olá, aí ele vai dizer aqui, ó, indefinido no array, então não existia usuário, né? Esse é um errozinho bom pra gente. Por que que não existia? Quando eu tentei enviar aqui, eu ainda não tinha corrigido o nome da variável. Então, para a gente corrigir aqui, a gente só dá um Enter, tá? Vou só apagar aqui a URL total aqui para a gente voltar. Pronto. Vou dar um Enter. A gente tem o HTML carregado, HTML puro. O erro ainda vai existir, não se preocupem. Por que que o erro vai existir? Porque ainda não foi enviado nada pelo formulário. Quando a gente enviar, vai sumir. Vou colocar aqui Gabriel. Pronto. Agora, como existe na nossa URL uma variável chamada usuário com o valor Gabriel, o GET consegue extrair, salva na variável usuário, nome do usuário, e eu consigo fazer a escrita. E agora a gente tem um railroad dinâmico, né? Qualquer usuário que inserir o nome dele aqui, por exemplo, João, Ana, tá? E temos aqui a nossa páginazinha dinâmica. Ó, linda, mas se eu limpar a URL, não tiver nada na URL e o usuário não tiver enviado nada no formulário, que é o que vai acontecer quando ele abrir pela primeira vez, o que é que ocorre? Ocorre um erro, porque a gente ainda não preparou o nosso PHP para trabalhar com a hipótese, com o cenário da nossa informação, né, passada para o usuário, ainda não existir. A gente vai voltar aqui para o nosso roteiro e depois a gente retorna para esse problema para corrigir. Porque agora a gente vai falar de um impapar utilizando o if-else, tá bom?
em papá, utilizando o if else. Vamos fazer esse nosso exemplo, tá? Bom, então vamos lá. Aqui na nossa lista de arquivos, vamos criar um arquivo chamado impa_par.php. impa_par.php. Aqui, pessoal, não é preguiça, tá? É só para o nosso vídeo não ficar longo. Eu vou copiar e colar. Vou trocar o nosso texto aqui, chamado aqui impa_par if else, tá? Então, aqui a gente já tem o nosso outro exemplo. Aqui eu vou colocar o impa_par.php, atualizar o URL, acessei, ele vai estar dando o mesmo erro. Bom, aqui a gente vai fazer só o seguinte, vamos mover esse H1 aqui de lugar, vamos colocar ele bem aqui embaixo, e a gente vai dizer o seguinte, ó, o número x é, e aqui a gente vai dizer aqui o resultado, tá bom? O número x é, e a gente vai falar se é ímpar ou se é par, tá bom? Vamos fazer o seguinte, aqui também, eu já vou passar essa parte aqui. Ao invés de somente o resultado, eu vou escrever a variável x, vou juntar com o texto espaço, espaço, novamente, e vou juntar com a variável que eu ainda vou criar, chamada resultado. Ok? Então, quando a gente atualizar aqui, a gente já tem a estrutura modificada e uma série de erros. Não se preocupe, a gente vai corrigindo. Mas é basicamente isso que ele vai dizer. O número é, e ele vai falar para a gente aqui, a partir dessa variável resultado. Tá bom? Vamos modificar aqui nome de usuário para chamar aqui de x. Ou, na verdade, eu vou ser um pouquinho menos econômico e chamar aqui de número. Então, número vai pegar o que vier no número. Tá bom? O que vier no número ele vai informar. Então aqui, ao invés de nome do usuário, eu vou falar informe um número, tá? Aqui eu vou passar número. Poderia ser qualquer nome, pessoal. Só lembrando que o nome que eu defini aqui, eu preciso definir no ID. E o nome aqui do name, eu preciso definir aqui no get, senão ele não localiza. Por exemplo, se eu quiser só num ao invés de número, aqui eu coloco num, e ele localiza também, tá bom? Ok, enviar, salvar aqui, a gente já vai ter uma estrutura diferente, ele informa que não encontrou num, não tem problema, pronto. A gente vai corrigir o problema e lá no nosso outro exemplo, a gente volta e corrige também. Nosso exemplo aqui ele vai ser corrigido da seguinte forma, a gente vai criar um if, vamos colocar aqui um if, e ele vai verificar se existe um get com o valor num. Então, iset get num. Então vamos lá, aqui tem muitas novidades, eu vou dar um espacinho até para ficar mais legível, vou falar para vocês. O comando if vai fazer a verificação e ele vai verificar o que? Existe uma função, tá? Da API aqui do PHP chamada iset, ele pergunta se existe, e aí eu passo a variável. Então ele vai perguntar se existe já criada, já declarada uma variável chamada getNum. Se existir, tá? Se existir e somente existir, ele vai criar uma variável número com o valor num, certo? Então, se a gente atualizar aqui, ó, aquele erro inicial já some, porque a gente só está tentando criar uma variável com getNum se ele existir, tá bom? Se ele não existir, ele não vai criar. Tranquilo? Pronto, ok. Bom, feito isso, vamos corrigir os outros erros, né? E aí, se existir um getNum, ele também cria uma variável chamada resultado, certo? Perdão. Resultado, e aí resultado vai ficar com o valor nulo, que aí a gente já excluiria o problema lá embaixo, e número, certo? Perdão, pessoal, só fazendo uma correção aqui para o nosso resultado ficar melhor. Antes do if, eu já vou deixar criado resultado e vou deixar criado número também, tá?
Pronto, que ele fica só como um invólucro aqui, sem nada, e a gente já soma esses erros, fica mais fácil. Pronto, não tem erro nenhum aqui. Se eu passar aqui o número 10 e clicar em enviar, então o número 10 então já está vindo o número, então a gente já consegue passar aqui qualquer número, tranquilo. E agora vamos só criar o resultado. Bom, então aqui a gente observa que conseguimos passar qualquer número para o nossa variável informando aqui no formulário, tá bom? Simplesmente isso. Agora a gente vai fazer com que ela calcule o resultado. Então, se existe um número, ela define número pegando o getNum. Quando ela definir, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar um novo if, tá? Um if dentro do if, não tem nenhum problema. Vamos verificar se número, né? Número dividido por 2, certo? Possui o resultado 0. O resto 0, perdão. Aqui são 2 iguais. Então, se o número dividido por 2, o resto for 0, significa que esse número é par. Então, a gente vai pegar aqui a variável resultado e vai inserir o valor par, certo? Bom, a gente vai fazer uma outra verificação. Se o número dividido por 2 for diferente de 0, então se ele for diferente de 0 aqui, se ele for diferente de 0, a gente vai escrever que o resultado é ímpar, tá? Vou colocar até o acentozinho aqui, o resultado é ímpar. Vamos passar um número qualquer aqui, ó, o número 20, por exemplo, e vamos enviar. Ele fala que o 20 é par. Vamos colocar 21, o 21 é ímpar, obviamente, tá bom? Bom, o que a gente pode fazer aqui para melhorar esse nosso programa? É um programa bem básico, ele tem diversos itens que poderiam ser melhorados, mas a primeira melhoria que a gente faz é a utilização do else. Como aqui a gente já fez um if e verificamos se o número é dividido por 2, se ele é igual a 0, a única possibilidade é ele não ser igual a 0, é ser diferente de 0. Então não precisa de novo teste. Se não precisa de novo teste, a gente põe só o else. Então se if dividido por 2 é igual a 0, o resultado é par, else, ou seja, se não, o resultado é ímpar. Então nosso código fica mais enxuto, mais fácil de manter e compreender. E se a gente repetir os mesmos testes, ó, 20, 21, tá? 111, colocar um número bem elevado aqui, ó, o teste está funcionando perfeitamente, tá bom? Então, vejam aqui que a gente já aprendeu como corrigir, certo? Já aprendeu como corrigir o problemazinho das variáveis. É só fazer com que elas existam previamente, verificar se existe aquele valor que eu quero pegar do get, tá? Para não estar pegando um valor inexistente, e aí fazer o tratamento utilizando o if ou if-else. Tranquilo? Então vamos voltar para o nosso exemplo do Raylo HTML e vamos fazer a correção aqui, ó. Aqui eu vou optar para o seguinte: ao invés de criar usuário vazio, eu vou utilizar um if para verificar se existe. Então, existe é no isset. Então, isset, vou pegar aqui no get. Se no get existe uma variável chamada usuário, então se existir usuário, ele vai fazer isso que ele já estava fazendo. O nome de usuário é exatamente o get. Se não, o nome do usuário é simplesmente, eu vou colocar aqui só como a gente tinha colocado no início, né? Hashtag usuário. Pronto. Feito isso, eu vou voltar para o nosso exemplo, que é o Raylo HTML, e o usuário aqui, tem um erro de ortografia, o usuário, ok. Pronto, ele já não dá mais erro, e quando eu passar aqui meu nome, ele já escreve meu nome. Se eu escrever o nome Ana, tá? E a gente sanou o nosso erro utilizando if-else. Tranquilo? Bom, mas eu deixei o Railroad para depois, para mostrar um outro recursozinho para vocês. Eu vou comentar, essas linhas aqui. Então, quando está comentado, o PHP vai ignorar. E eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando uma sintaxe bem curta, utilizando um operador que a gente chama de operador ternário. O operador ternário ele faz o seguinte: ele começa com uma verificação. Então, a gente vai fazer um teste lógico. Então, se existir
o get é usuário. Então, se existir o get usuário, ele vai ter um comportamento para quando isso for verdadeiro e um comportamento para o falso. Quando for verdadeiro, vem logo após o nossa interrogação. Quando for verdadeiro, ele simplesmente vai retornar aqui, ó, o get usuário. Então, quando for verdadeiro, ele vai retornar o get usuário e vai salvar dentro da variável o nome de usuário. Quando for falso, o falso vem depois de 2 pontos, a gente vai mandar simplesmente nada, ou seja, abre e fecha aspas. Então, vamos interpretar aqui o operador ternário. Ele vai verificar aqui, ó, se existe o get usuário. Se existir, então aqui, ó, quando for verdadeiro, quando o teste for verdadeiro, ele vai pegar o valor de get usuário e vai devolver para ser guardado na variável usuário. Caso contrário, e aí a parte aqui é do contrário, do não, da negação aqui é o 2 pontos, ele vai retornar vazio e vai salvar dentro de nome usuário. Dessa forma, a gente tem exatamente o mesmo resultado aqui, ó. Se eu voltar a escrever José aqui, só que ao invés de utilizarmos 4 linhas de if, a gente tem só uma, tá? Então, sempre que você for fazer verificação simples de uma variável, se ela já existe, criar um valor padrão, a utilização do ternário ela é muito interessante e bem curta para você, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso roteiro. A gente já fez o impapá, já utilizamos o if-else. Agora vamos fazer um pequeno cardápio, né? Eu chamei assim de cardápio, utilizando o switch case, que é outra estrutura que vocês vão estudar. Bom, aqui para o nosso cardápio eu já tenho uma estrutura pronta, né? Eu vou mostrar para vocês essa estrutura. Aqui na nossa lista de arquivo eu criei um arquivo chamado cardápio.php, criei uma estrutura básica aqui PHP, certo? Tem aqui um título cardápio e algumas opções bem simples, né? Peixe, frango, linguiça, salada, água de coco, certo? Temos 5 opções. Tem um campo aqui para ele fazer o pedido, tá? Um campo para ele fazer o pedido. Preste atenção que o name aqui é o order, né? Ou seja, pedido em inglês, enfim. Só mostrei que pode ser diferente. E vamos atualizar aqui para você ver. Então a gente tem aqui, o usuário teria que informar um número. Então a gente vai trocar aqui de text para number, que ele já não vai aceitar o texto em si, somente number. Ok? E aí ele vai estar informando uma dessas opções. O que é que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode utilizar o PHP para informatizar esse cardápio. Eu vou criar o PHP aqui antes do HTML, só para ficar um pouquinho mais organizado. No futuro a gente vai ver que não se deve fazer essa mistura que eu estou fazendo aqui, tá? Então a gente vai ver outras formas de organização, importar arquivo. E aí eu vou criar aqui uma variável chamada opção do pedido. Ok? A opção do pedido. E eu vou pegar a informação que vem do formulário, né? Através da variável underline get. E lá a gente precisa ver qual nome foi definido no name, né? Eu chamei de order, pedido em inglês. Então vamos aqui. Ok. Já temos a nossa variável. Bom, a gente poderia fazer vários if e else para inserir o texto de acordo com a opção escolhida pelo usuário, certo? Eu vou fazer aqui um if para a gente ver como fica. If, opção do pedido, só pegar aqui a variável, pronto. If a opção do pedido for igual a 1, então a gente poderia ter o seguinte comportamento. O nome pedido vai ser, se a opção for 1, vai ser peixe. O valor, vou colocar valor minúsculo aqui. O valor vai ser, digamos que o peixe seja R$35. Pronto, R$35. E o tempo de preparo é de 20 minutos. Ok, 20 minutos. Pronto. Agora, com essas variáveis, a gente já tem essas variáveis aqui, a gente pode fazer o seguinte, eu vou já copiar essas variáveis, eu já vou deixar elas padrão aqui em cima.
padrão aqui em cima. Vou deixar só pedido maiúsculo. Vou deixar aqui 00 e eu vou deixar aqui 0 minutos. Ok. Pronto. Como essas variáveis já são padrões, eu posso escrever aqui embaixo. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Acho que eu vou utilizar uma tabela. Bom, pessoal, eu defini essas variáveis padrões e eu vou usar elas aqui embaixo, né? Então, aqui só para melhorar a nossa exibição, eu criei aqui uma pequena tabela, certo? Só HTML normal, para mostrar o pedido, o preço, o tempo de espera. E aqui eu tenho o nome do pedido, eu tenho o valor e eu tenho o tempo. Então, quando eu peço para escrever aqui, como eu tenho aqueles valores padrões, o PHP ele já mostra aqui para mim os valores padrões que eu defini lá. Vou colocar só uma vírgula 00 aqui, só para melhorar a exibição. Pronto, temos aqui a exibição. E agora a gente vai programar, né? Se a opção do pedido for 1, o nome do pedido é peixe, o valor é 35, o tempo 20. Então, vou colocar 1 aqui e vou fazer o teste. Pronto, então o pedido é peixe, 35, 20 minutos de espera. Tranquilo? Então, se a gente for utilizando if, a gente pode vir aqui, criar um outro if e testar o valor como 2, certo? Então, vou colocar aqui o valor 2. Então, 2 aqui, o 2 aqui, deixa só voltar ao menu. O 2 é o frango. O frango, digamos que o frango seja R$22 e o tempo de espera do frango seja um pouquinho maior, seja 30 minutos. Pronto, então eu vou atualizar e vou tentar enviar o 2. Então ele já mudou aqui, ó, 22, 30 minutos. Então eu posso ir criando vários if para cada um deles. Ou eu posso ir aninhando utilizando o else if, tá? Então eu coloco um else, então se não for, mas como se não for 1, pode ter várias outras opções, então eu já abro o if e faço uma nova verificação, então se não for, então já verifico se é o 2, aí eu posso vir aqui, ó, else if, vou verificar se é o 3, certo? E aí se for o 3, então sendo o 3 aqui, vai ser linguiça, tá? Linguiça, o valor vai ser R$8 e o tempo de espera é 15 minutos. Então, vou vir aqui, mandar aqui o 3 e eu vejo que está funcionando. Mas observe que se esse meu cardápio tivesse 15 opções, eu ia ficar com um monte de if-else, e com o tempo fica muito difícil de organizar. Uma forma de trabalhar melhor seria utilizando arrays, mas a gente ainda não trabalhou com arrays ainda, vai ser assunto de uma aula seguinte. E a gente pode otimizar utilizando outra forma, certo? Que forma é essa? A gente pode vir aqui, ó, e garantir que sempre vai existir o pedido, a opção do pedido. Então a gente vai fazer aqui um ternário. Vamos verificar se existe. Vamos ficar aqui, ó, se existe o get order, então o get do pedido. Então se existir o get do pedido, retorne esse get. E se não existir, retorne 0, por exemplo, tá? Então, se existir retorne, se não existir, retorne 0. Então, a gente já garante que não vai dar o erro de falta de variável. Agora, a gente vai utilizar a estrutura switch. E no switch, a gente informa qual a variável que a gente vai avaliar, que vai ser a opção do pedido. Então, escolha a opção do pedido, tá bom? Caso, e aí a gente vai fazer os testes. Caso esse valor seja 1, você tem um comportamento para o 1. Qual o comportamento para o 1? O valor é peixe, o pedido é peixe, o valor é 35 e o tempo 20. Caso seja 2, e aí a gente vai ter um comportamento. Caso seja 3, um outro comportamento. Vou colocar todos os outros aqui. Caso 4, um outro comportamento. Caso 5 é o último. Pronto, caso 5. Ok. E aí, eu vou só repetir aqui essa estrutura
e alterando o texto. Ainda temos uma grande repetição, por isso que o array seria uma forma bem interessante, a gente vai ver que é a melhor solução no futuro, tá? Mas já fica mais fácil de manter, menos if else, menos testes, e o processamento fica um pouquinho mais interessante também. Então, peixe aqui, a gente vai ter frango, nesse segundo, no terceiro, linguiça, no quarto, a gente tem salada e, por fim, aqui a gente tem água de coco. Já começando aqui por baixo, água de coco vai ser R$5, tempo de preparo 1 minuto, só o tempo de cortar o coco, né? A salada aqui, o tempo de preparo é 10 minutos, ela vai custar R$15. A linguiça aqui, uns 15 minutos e vai custar, por exemplo, uns R$8, né? Frango aqui, vamos deixar 30 minutos e o valor aqui R$22, certo? Vamos atualizar para a gente ver qual seria o resultado. Ok, atualizamos e o valor deu 5. Né? R$5. Por que é que ele está chegando nesse caso 5? Né? Como a gente tem vários testes e não informamos o PHP, o que ele tem que fazer quando o teste for executado, ele acaba executando todos os demais casos. Então o correto é, depois que um caso for executado, você pedir para o PHP parar. Então, caso 1, defina os valores, tal qual eu informei, e pare. Caso 3, defina e pare. Caso 4, defina e pare. Caso 5, defina esses valores e pare, tá bom? Então vamos passar aqui o 1 para a gente ver se funciona agora. O 1 foi o peixe. Vamos tentar o 3 aqui, ó. O 3 é o da linguiça. Será que vai? Foi tranquilamente, né? Porque ele não vai levar mais em conta esses aqui. Ele vai direto para o terceiro e não executa os demais, tá bom? Então o break é muito importante você utilizar. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó, esses valores padrões que a gente tinha aqui, a gente pode deixar dentro do switch case, né, que é uma outra vantagem, né? Você pode definir valores padrão utilizando o case default, né, ou seja, padrão. Se nenhuma das opções anteriores satisfizerem, né, qualquer outra que satisfizer, ele cai no caso default e executa este formato. Então, aqui no número, eu vou colocar um número bem elevado e vou clicar em enviar. Observe que ele carrega o valor padrão. Se eu coloquei qualquer número existente, ele volta lá na lista e pega para a gente, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os exemplos, né, que a gente tinha aqui no nosso roteiro. Então a gente fez basicamente os exemplos que a gente havia prometido e a gente encerra por aqui. Tem alguns exercícios para vocês estarem realizando em sala e bem como uma série de textos e leituras e conteúdos que vocês precisam ler para se inteirar mais desse assunto, além desses exemplos práticos, tá bom? Então um abraço a todos e até uma próxima aula.